hoje a gente vai conversar sobre a primeira etapa que vocês vão desenvolver no projeto integrador, que é a visita a campo e a coleta de dados, tá bom? Então vamos lá na lousa? A gente está aqui então, a gente está na aproximação ao tema e escolha do local e observação em loco. A atividade que a gente vai desenvolver nas semanas 1 e 2 do projeto integrador, tá? E aí, como eu disse na aula passada, semanalmente eu apareço desenvolvendo os outros temas, as outras etapas junto com vocês, tá? Então, a gente está aqui na semana 1 e 2. Esse processo da semana 1 e 2, ele ainda faz parte do processo de imersão para o entendimento do problema, tá? Então, agora vocês precisam olhar para o tema central do projeto integrador do seu curso e, a partir dele, definir um tema que vocês gostariam de pesquisar, né, a partir desse tema central, e praticar a imersão, e visitar campo, escolher um local, e etc, etc. E agora, né, a gente vai ver como que vocês devem fazer isso ao longo das próximas 2 semanas. Então, inicialmente, a gente espera que vocês discutam em grupo sobre o tema, buscando indicativos específicos daquilo que vocês gostariam de trabalhar em grupo, né? Então, o grupo precisa escolher a partir do tema central, né? Escolher um eixo, né? Escolher um norte daquilo que vocês gostariam de desenvolver, tá? E aí é uma coisa bem específica, vocês precisam, porque o tema, né, que foi fornecido pelos professores, ele é bastante global, ele é bastante genérico, né, amplo, e aí vocês precisam desenvolver algo bastante específico. Então pensem num tema que seja bastante específico dentro desse contexto geral que foi dado pelos coordenadores do curso, tá? A partir disso, vocês precisam ir para a etapa 2, que é definir o público de interesse. Tá? Como que eu defino o público de interesse? Eu penso, a partir do meu tema, o que eu quero trabalhar, e aí eu penso, por exemplo, quais são as características que eu preciso para conseguir trabalhar com o meu tema, né? Eu preciso, por exemplo, de gestores, eu preciso de professores, eu preciso de gerentes, eu preciso de alunos, eu preciso, enfim, de quem que eu preciso, né, para desenvolver o meu tema. Então, é importante pensar no público de interesse do projeto. E aí, a partir dessa definição, vocês vão para o item 3, que é escolher um lugar para desenvolver esse projeto, né? Se eu sei que, por exemplo, o meu público será os alunos ou, por exemplo, os gestores de uma empresa, para cá, né, com os alunos, eu vou para uma escola ou para um lugar que tenha processos educativos acontecendo. Se o meu público serão os gestores, eu vou para uma empresa, né? Então, aí a escolha do local, ela depende do passo 2, desse item 2 aqui que a gente acabou de falar. E aqui, definir o meu lugar. Então, eu vou para uma empresa, eu vou para uma escola, como eu falei, a partir da definição do grupo com o qual vocês irão trabalhar ao longo do semestre, tá? Para essa primeira visita, para essa coleta de dados, lembrando que vocês definiram então já qual será o público, qual será o local que vocês irão trabalhar, vocês precisam organizar essa primeira visita. Como é que vai funcionar essa visita, né? Eu preciso então elaborar um roteiro da visita e lugares que eu gostaria de visitar. Então, por exemplo, eu vou para uma escola, eu preciso elaborar o que é que eu pretendo olhar dentro dessa escola. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando, aí estou dando um exemplo que não necessariamente é o tema desse semestre, mas eu estou olhando para acessibilidade. Então, eu preciso olhar, por exemplo, se a escola ou se a empresa tem disponível todos os requisitos de acessibilidade, se ela tem escada, se ela tem corredor com corrimão, se ela tem rampa ou se ela tem só escada, como eu falei. Enfim, eu preciso observar o ambiente, né? Então, quando a gente fala em coletar dados, a gente não está dizendo só para vocês, por exemplo, fazerem uma entrevista ou um questionário, porque logo quando a gente fala em coleta de dados, muitos já pensam em questionário. E essa primeira visita, ela é um primeiro passo para você entender melhor o teu problema, para você entender melhor qual será sobre o seu tema, né, o tema que você irá trabalhar. E para isso, a melhor coisa é conversar com as pessoas, é observar gestos, reações, conversar com perguntas, né, por exemplo, com uma entrevista que pode ser semi-estruturada, em que você tem uma pergunta, mas que ao mesmo tempo você deixa a pessoa falar sobre aquele tema.
né, que não é algo tão fechado quanto um questionário, por exemplo, em que a pessoa digita ou responde esse questionário de maneira online ou em formulário mesmo físico. Tá? Então, é importante que nesse primeiro momento vocês tenham clareza disso. A gente quer que vocês se aproximem desse público, né? E também para ficar uma relação de que vocês estão ali também para ajudar. Né, vocês estão ali para tentar encontrar formas de resolver determinada questão que já, por exemplo, já ocorre há muito tempo dentro de uma empresa ou mesmo dentro de uma escola, tá bom? Então, acho que esse dado ele é importantíssimo de vocês sempre manterem em mente de que vocês estão lá para conhecer o público, para ouvir o que eles têm a dizer. Vocês não podem chegar lá com respostas, com soluções prontas, né? A ideia é que vocês realmente construam algo coletivo, né? Tanto dentro dos grupos como em relação ao local que vocês vão visitar. Então, é importante o respeito às ideias e ao contexto que vocês estão entrando, porque vocês que estão chegando, né, como alguém de fora naquele ambiente que já está acontecendo, que já existe muito antes da chegada de vocês. Então, acho que esse ponto é essencial para esse primeiro item. Então, precisam, elaborar um roteiro para visita com os locais que gostariam de conhecer dentro da empresa ou da escola, enfim, do local mesmo de visita do projeto de vocês. Aí vocês vão para o item 2, que é elaboração de perguntas que vocês gostariam que as pessoas do local, né, respondessem. Aqui, a gente coloca aqui, então, nesse roteiro, temas e questões que você não pode esquecer de abordar na tua visita em campo, tá? Então, são locais, temas e também questões que são importantes e você tem certeza que você não pode esquecer. Aí vocês vão para o item 3, que é um resumo, vocês fazem um resumo ou um checklist do que você vai observar. Vejam só, quando eu falei para vocês que vocês estão chegando num lugar em que vocês precisam ter clareza do que vocês querem escutar, né, e como a visita ela precisa ser importante para a definição do problema, que é o próximo passo de vocês. Então, vocês precisam coletar informações, vocês precisam observar. Então, por exemplo, eu estou indo numa escola, eu não vou só fazer perguntas para os alunos ou para os professores, dependendo do meu projeto. Eu vou também observar o que está acontecendo ali. Então, a entrada da escola, por exemplo, quantos alunos tem, como que funciona a entrada, tem funcionário, não tem funcionário, como que é esse contexto que eu estou entrando agora? Eu preciso, como alguém de fora, eu preciso também entender. E aí, a partir da observação, eu consigo entender o que acontece nesse processo dentro dessa escola, né, em relação ao tema que eu vou estudar. E aí, então aqui, não se esqueçam de roteiro de perguntas, contato dos participantes, idade, insumos que vocês vão precisar, por exemplo, cadernos de anotação. É bem interessante isso, na verdade, de sempre, ao realizar uma visita, vocês levarem consigo uma caderneta, um caderno, enfim, para que vocês possam fazer anotações. Aí uma sugestão é que vocês não façam as anotações na frente das pessoas com quem vocês estão falando. É sempre bastante recomendado que vocês façam essas anotações logo na sequência de saírem do local, né? Porque a anotação na frente das pessoas, se ela for muito longa, ela pode causar algum tipo de constrangimento. Então, tenham clareza sempre de levar um caderno, mas tomarem cuidado para realizar as anotações. Sempre com bastante delicadeza para que ninguém saia ofendido desse processo. Isso é bastante importante, né? Porque as pessoas ficam curiosas para saber o que está sendo anotado. Então, é importante que no momento da observação, vocês realmente façam essas anotações de maneira bastante delicada e até conversando com a pessoa com quem está te mostrando, né, o local. Bom, canetas, câmeras, notas adesivas, o celular para fotos e vídeos, bateria, se for o caso também. E gravador de voz. Gravador de voz a gente usa normalmente quando a gente está fazendo uma entrevista, tá? Então, nunca se esqueçam de realizar essas anotações para não esquecerem nenhum material que vai ser importante para a coleta de dados, para a coleta de materiais, tá? Aqui
eu trago para vocês algumas dicas no caso de entrevistas, né? Então, como eu disse, eu quero reforçar, nessa primeira visita é importante que vocês não façam questionários, mas que vocês façam entrevistas, que vocês consigam de alguma forma se conectar com as pessoas que estão, com quem vocês estão conversando. Então, um primeiro momento fica para uma observação, vocês peçam para que a pessoa que está demonstrando o local, que ela, de repente, leve vocês para os lugares que vocês querem visitar e, se for possível, nesse mesmo dia, uma entrevista com quem vocês gostariam de conversar e escutar um pouco mais sobre o tema. Porque, lembrando, vocês têm um tema inicial, um tema geral, né, que é dado em cada curso, mas vocês também precisam elencar o tema específico. E nesse tema específico, a gente entende que o problema que vocês têm que estudar, né, que vocês têm que resolver ao longo do semestre, é um tema que, de fato, seja algo importante para aquela comunidade, né? Que não seja algo que seja só importante para você, enquanto estudante, mas que seja algo importante também para a comunidade que está participando da pesquisa, né? Então, acho que isso é importante. E aí, um segundo ponto não vão aos polos, né? Desculpe, às escolas e aos locais com ideias prontas, né? Vocês não podem chegar nessas escolas ou nessas empresas com ideias prontas e resolvidas. A ideia é que a gente consiga produzir uma solução que seja incorporada por esse lugar, que seja algo que de fato vai resolver um problema e não algo simplesmente que vocês acham que seja melhor, porque aquilo que eu entendo que é melhor para mim, de repente não é melhor para um outro contexto, para um outro colega. Então, acho que é importante nesse momento também se colocar no lugar das outras pessoas, tá? Então, vamos para as dicas aqui da entrevista. Sempre pergunte por quê. Porque mesmo quando você achar que sabe a resposta, pergunte, porque às vezes você acha que você sabe, mas as pessoas podem responder de uma outra maneira, né? Nunca diga geralmente quando fizer uma pergunta. Ao invés disso, pergunte a respeito de um exemplo ou ocorrência específica, como conte-me a respeito da última vez que você... incentive histórias. Sendo verdadeiras ou não, as histórias que as pessoas contam revelam sobre suas percepções de mundo. Faça perguntas que levem os entrevistados a contarem histórias. De novo, a gente está num processo de coleta de dados, então vocês precisam fazer com que as pessoas falem, né? E essas dicas, elas são justamente nesse sentido, para que vocês não induzam ninguém a responder de uma determinada forma que vocês gostariam, e ao mesmo tempo também para que vocês não façam perguntas que levem a respostas como sim ou não, né? Preste atenção aos sinais não verbais, que é aquilo que eu disse para vocês, são as observações que são feitas na visita, né? Esteja atento à linguagem corporal e emoções. Não se preocupe com o silêncio. Entrevistadores, frequentemente, sentem necessidade de perguntar alguma coisa quando há uma pausa. Se você permitir o silêncio, o entrevistado poderá refletir naquilo que ele acabou de dizer e revelar algo mais profundo. Não sugira respostas para as suas perguntas. Já falei isso algumas vezes, né? Mesmo quando o usuário fizer uma pausa, não sugira uma resposta para ajudá-lo. Isso poderá fazer com que ele, mesmo que não seja esta a intenção, responda de acordo com as suas expectativas. Faça perguntas de forma neutra. O que você acha de dar presentes para sua esposa? É uma pergunta melhor do que: você não acha que fazer compras é ótimo? Porque a primeira pergunta não insinua que existe uma resposta correta. Não faça perguntas binárias, como eu já falei para vocês, perguntas que tenham como resposta sim ou não, porque aí você precisa que o entrevistado fale. Apenas 10 palavras em cada pergunta. Essa é uma dica para que você não deixe o entrevistado confuso, né? Perguntas muito longas, elas podem deixar a pessoa confusa sobre o que ela deve responder ou não. Faça uma pergunta por vez com uma pessoa por vez, né? Então, converse com o entrevistado por vez. Conversar com mais de um entrevistado ao mesmo tempo pode confundi-los. Certifique-se de que você está preparado para coletar os dados.
faça a entrevista sempre em pares para que uma pessoa faça as perguntas e o outro possa anotá-los. Se isso não for possível, use um gravador de voz. É impossível envolver o entrevistado em uma conversa e anotar detalhadamente ao mesmo tempo. Aqui entra também aquilo que eu disse a respeito de você ser educado com as pessoas, de você não anotar falas e observações próximo da pessoa, né? Então, você enquanto está entrevistando, você precisa olhar no olho da pessoa e, ao mesmo tempo, anotar. Isso não vai acontecer. Então, é importante sempre vocês irem em duplas, fazerem as visitas, né? E aí, pedir sempre licença quando for anotar, né? Quando essa outra pessoa for anotar, você já pode conversar com o entrevistado logo no início. Olha, eu serei o entrevistador e ele está vindo aqui para anotar, porque a gente precisa desses dados para desenvolver o nosso projeto. É sempre bastante educado a gente seguir dessa forma na coleta de dados, tá? Peça para fotografar os lugares, que é o item 1, que eu já falei para vocês, importante, se for possível, claro. Lembrem-se apenas que, no caso de escolas e lugares que a gente tem alunos que são menores de idade, muitas vezes vocês poderão não poderão usar as imagens com o retrato dos alunos, né, com a foto de rosto dos alunos. Então, tomem esse cuidado no caso de escolas, nos lugares que tenham menores de idade, tá? No item 2, pergunte se pode gravar o áudio da entrevista, né? A gravação de áudio, ela só pode ser feita por meio da autorização, né? Quando há autorização da pessoa que está participando da entrevista também, tá? Item 3, ao terminar a visita, anote os pontos principais no caderno de campo, que foi o que eu falei para vocês. Vocês precisam levar consigo um caderno, enfim, algum bloco de anotações, para que vocês façam algumas ponderações logo após a finalização da visita ou da entrevista, tá bom? E o item 4, compartilhe os registros entre os integrantes do grupo. Lembrando que o projeto integrador ele é desenvolvido em grupo, né? Já falei isso algumas vezes e então todo o trabalho, todos os dados coletados, eles devem estar sempre compartilhados com todo mundo, tá bom? E aqui, para finalizar a nossa aula, a gente tem o plano de ação. Né? Eu falei para vocês que todas as nossas aulas elas vão terminar com plano de ação. Então, a gente espera que vocês preencham esse plano de ação agora e determinem quem é que vai fazer a visita a campo, onde que vocês vão fazer essa visita, né? A partir de todos os dados que eu já passei para vocês, quem vai fazer a visita a campo, quando, onde e quem vai anotar, quem vai fazer as perguntas, quem vai fazer o roteiro de perguntas. Então, enfim, é para isso que esse plano de ação ele serve, tá bom? Para ajudar vocês no desenvolvimento do projeto a cada 15 dias, ou mesmo aqueles grupos que conseguirem fazer mais de alguma coisa, né, mais de uma ação durante a semana, que desenvolvam mais de um plano de ação durante esses 15 dias, tá bom? Então, até a próxima!